Wilkinson escreveu um livro chamado A Oração de Jabez. Eu não quero falar sobre o livro, mas eu quero falar sobre a oração de Jabez. Se não fosse por esse livro, muita gente nem saberia quem é Jabez. Estou convencido de que muitas pessoas, quando leem a Bíblia, pulam os nomes das genealogias, porque são nomes difíceis de pronunciar e não significam nada para as pessoas. Infelizmente, este livro, embora tenha vendido milhões de cópias, e sem dúvida tenha tido um efeito, um grande efeito na vida daqueles que o leram, apesar de tudo isso, a maioria dos cristãos não parecem viver diferente em resultado de terem lido esta poderosa mensagem. E muitos daqueles que reivindicam estes versículos que nós lemos e oram esta oração exata regularmente, fazem isso com a atitude de quem está esfregando uma lâmpada de Aladim para invocar um gênio celestial. Isto aqui é, para mim, aquilo que Tiago diz em sua carta: pedir mal. Ou pedir por propósitos egoístas. Nós devemos orar pedindo a vontade de Deus. Porém, nós não podemos perder de vista que Deus quer que nós oremos pelas suas bênçãos. E Ele quer nos abençoar. O nome de Jabez significa dor, fardo ou miserável. Você pode imaginar como deve ter sido difícil a infância de Jabez? Os amigos batendo a porta da casa e perguntando: o miserável está aí? Ele pode brincar com a gente, o miserável? A vida desse homem não deve ter sido fácil, né? Ser conhecido na vizinhança como o miserável. A Bíblia diz que a mãe dele deu este nome a ele porque ela o deu à luz com muitas dores. Uma dificuldade na hora do parto acabou designando o nome do sujeito. Mas nenhum de nós está preso à nossa criação. Nenhum de nós está amarrado por circunstâncias do passado. Com a ajuda de Deus e a bênção de Deus, nós podemos sair do fundo do poço e ser algo diferente para Ele. Amém. E eu quero que nós ouçamos cuidadosamente a oração de Jabez. Veja aí no versículo 10, Jabez orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta o meu território. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me do mal e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. A primeira coisa que Jabez pediu a Deus foi bênção. Jabez invocou o Deus de Israel e pediu a bênção de Deus. Naturalmente, a bênção de Deus começa com a graça de Deus. A Bíblia explica para nós em Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. E em Hebreus 4,16 nós somos encorajados. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Tudo começa com a graça de Deus. Se uma pessoa quer se aproximar de Deus, ela precisa começar no começo. E receber o dom de Deus e a graça de Deus. Jabez compreendeu que ele precisava começar com a graça. Em segundo lugar, esta oração pode parecer egoísta. Olha quantas vezes ele usa a palavra me. Abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me do mal e livrando-me de dores. Quantas vezes ele usa me ou eu? Pode parecer egoísta. Jabez orou para que Deus o abençoasse. Ele buscou a bênção de Deus em sua vida. Ele não estava preocupado em ser egoísta. Ele queria o melhor de Deus. E ele cria que Deus queria dar o melhor a ele.
Você também quer o melhor de Deus na sua vida? E você crê que Deus quer lhe dar o melhor? Nós precisamos lembrar que Deus tem prazer em nos abençoar. Jabez deve ter se lembrado da promessa que Deus fizera a seu antepassado Abraão. Deus disse a Abraão: eu te farei uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Promessa tremenda. Jabez também deve ter se lembrado de seu antepassado Jacó, que lutou com Deus. Quando Deus disse a Jacó para deixá-lo ir, Jacó respondeu: eu não te deixarei ir, a menos que tu me abençoes. Gente, não há nada de errado em pedirmos a Deus as suas bênçãos, especialmente se nós o fazemos com o propósito de abençoar a outros. Se você quer ter mais, para que você possa dar mais, então esta é uma oração aceitável. Se você quer ser capaz de dar mais para missões, ou para um programa de evangelismo, para que pessoas possam vir a conhecer a Cristo, então, por favor, ore, sim, por prosperidade material. E se você quer servir outros com mais talentos e recursos, então ore por essas coisas, para que a sua vida possa ser uma bênção. Naturalmente, se nós pedimos apenas para os nossos próprios propósitos, para o nosso prazer, por razões egoístas, Deus não nos responderá. Tiago diz: vocês pedem e não recebem, porque pedem por motivos errados. Há pessoas que oram assim: Senhor, abençoa-me. Senhor, se tu me abençoares, eu vou me tornar um dizimista fiel. E eu vou dar uma grande soma de dinheiro para os projetos missionários da igreja. E eu vou ajudar os pobres. A verdade é que se você não dá o seu dízimo fielmente agora, você não vai dar quando você tiver muito. Se você não ajuda os projetos da igreja agora, e se você não ajuda os pobres agora, esteja tendo você muito ou pouco, você não vai fazer nenhuma dessas coisas depois. Deus conhece o seu coração. Agora, se como Abraão, nós queremos ser abençoados para sermos um canal de bênçãos para outros, nós podemos pedir o que quisermos. Jesus disse: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Que promessa, gente. Que promessa tremenda. Segundo lugar, Jabez orou por crescimento. Jabez orou assim: Senhor, abençoa-me e aumenta o meu território. Ele não estava satisfeito em permanecer a mesma. Tem gente que se acomoda. Tem gente que não quer crescer. Tem gente que quer viver a mesmice sempre. Tem gente que quer viver sem crescer espiritualmente, não quer crescer materialmente, não quer crescer intelectualmente. Mas Jabez orou por crescimento. Ele falou: Senhor, alarga o meu território. Ele não estava satisfeito em ficar na mesma. Ele estava interessado em crescer. Primeiro nós precisamos crescer em graça. 1 Pedro 2:12, nós lemos que devemos desejar o puro leite da palavra para que possamos crescer. E 2 Pedro 3:18 diz que cresçam no conhecimento, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Jesus Cristo. É importante que um cristão cresça. E Jabez estava orando por crescimento. Algumas vezes igrejas pequenas olham para si mesmas e dizem assim: olha, nós não podemos fazer isto, nós não podemos fazer aquilo, porque nós somos um grupo pequeno, nós não temos recursos, nós não seremos capazes de fazer, não podemos atender a desafios maiores porque somos limitados. E a visão dessas igrejas muitas vezes fica limitada pelas circunstâncias. E ao invés de dar passos gigantescos de fé, elas dão passos de bebê. Isso acontece também nas nossas vidas pessoais.
Quantos de nós achamos que não somos capazes, que não podemos, que não vamos dar conta, que não temos os recursos, que as coisas estão além do nosso alcance? Eu me lembro da história, Cláudia, eu me lembro da história de um homem que fez algo maravilhoso. E o rei disse para ele que ele podia pedir o que ele quisesse, para ele marcar um território dentro do reino, quanto ele quisesse que seria dele. O que você teria feito? Aquele homem pegou o cajado, colocou-se em pé e fez uma risca no chão em sua volta. Fez um círculo e ficou no meio do círculo. E o rei perguntou para ele assim: é só isso que você quer? Ele disse: não, eu quero tudo que está fora do círculo. O que você quer na sua vida? Você quer o que está dentro do círculo ou você quer o que está lá fora? Muitas vezes nós agimos assim. Achamos que não podemos, que não somos capazes. O que é que você quer? Você quer só isso? Ou você quer o que está fora do círculo? Jabez entendeu esse princípio. Senhor, eu não quero apenas o que eu tenho, eu quero mais. Aumenta o meu território. Aumenta as minhas fronteiras. Alarga o meu horizonte. Me dá mais. Me dá maiores conquistas. Me dá mais. Que tal se nós desenhássemos um círculo aqui em volta deste edifício e disséssemos que nós queremos reivindicar todo o território que está fora deste lugar para Deus? Existe em você um desejo, uma paixão dentro de você de ser usado por Deus? Não importa qual seja o preço. Você está vivendo apenas para você mesmo ou você quer que Deus use sua vida neste mundo? Você quer ser abençoado por Deus para ser uma bênção? Então ore a Deus para ampliar, para aumentar a sua vida e a sua esfera de influência. Peça a Ele para fazer algo tão grande que você não consegue fazer por si mesmo. Peça a Ele para aumentar o seu território. Gente, tem muito mais da vida. A vida é muito mais do que simplesmente tentar fazer você feliz. Numa ocasião de grande desânimo em Israel, Deus falou através do profeta Isaías: amplia o lugar da tua tenda. Estende as cortinas da tua habitação. Não o detenhas. Estica as tuas cordas. E fortalece, firma as tuas estacas. Esse é o desafio de Deus para nós. Ele quer nos dar muito mais. Jabez entendeu este princípio. Deus quer que nós vejamos além das circunstâncias. Para quem você está olhando? Para as circunstâncias ou para Deus? Deus quer aumentar a sua vida. Se você se unir a Ele em oração, e se você crer que Ele é capaz de fazer isto. Se você crer na bênção de Deus. Jabez, ele olhou para além de onde ele estava. E ele olhou para além daquilo que ele podia fazer. Ele conhecia os limites dele. Ele olhou para onde Deus estava. E ele olhou para o que Deus podia fazer. Essa é a diferença. Para o quê e para quem você está olhando? Eu quero olhar para onde Deus está. Eu quero olhar para aquilo que Deus quer fazer na minha vida e nesta igreja. E na vida dos meus irmãos também. Nós podemos aprender uma lição da visão de Jabez. Não nos desprezemos.
Não nos consideremos tão pequenininhos e incapazes de fazer as coisas, porque nós temos um Deus que é todo poderoso. Nós temos um Deus grande, está muito além do que você consegue ver ou fazer. Não coloque Deus numa caixa. Deus só pode trabalhar desta maneira ou daquela maneira. Não coloque. Pense em tudo que está fora dessas quatro paredes e no que Deus pode realizar em sua vida. Em terceiro lugar, Jabez orou por direção. Jabez orou para que a mão de Deus estivesse sobre ele. Ele queria a direção e a liderança do Senhor. Em Mateus 4:1 e Lucas 4:1, nós lemos que Jesus foi guiado pelo Espírito ao deserto. Em Romanos 14, nós lemos que todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Nós lemos na Bíblia sobre os filhos de Israel do Velho Testamento e como eles foram guiados por Deus no deserto, através de uma nuvem e uma coluna de fogo. Foram guiados por Deus. Havia durante o dia uma nuvem para mostrar-lhes o caminho, também para dar certo alívio do calor. Era um ar-condicionado sobrenatural. E à noite, como no deserto é muito frio, né? Também tinha uma coluna de fogo para aquecer. Porém, preste atenção, eles estavam sendo guiados por Deus. Mas estavam sendo guiados por Deus onde? No deserto. Ser guiado por Deus não significa que tudo vai estar bem na nossa vida. Ser guiado por Deus não significa que todas as coisas vão ser fáceis. Mas significa que Deus proverá tudo o que nós realmente necessitamos. Não importa onde nós estamos. E não importa onde nós estamos indo. Desde que Deus esteja nos guiando. Deus está falando com você sobre alguma coisa que você está ignorando. O que é que você sonhou, mas você desistiu, porque você acha que era um sonho impossível? Comece a orar para que a mão de Deus esteja sobre a sua vida. Para que você possa realizar algo grande para Ele. Espero que será algo tão grande que quando acontecer, você e todos ao seu redor vão dizer, isto foi a mão de Deus. Porque não tinha jeito de eu fazer isso sozinho. Jabez orou pela direção de Deus. Esta mão que guia também fala de poder. A mão poderosa de Deus quer vestir você como uma luva e trabalhar através de você. Muitos profissionais aqui usam luvas para trabalhar, não é? Mas quem é que trabalha? É a luva ou é a mão? É a mão. Deus quer vestir você como se fosse uma luva na mão dele. E aí Ele vai guiar você. Ele vai trabalhar através de você. Você vai ser um instrumento. Mas quem vai trabalhar é Deus. Deixe-se usar por Ele. Creia no poder de Deus. Coloque-se a serviço dEle. E deixe que a mão poderosa de Deus te guie, te guarde, mas também te use. No livro que eu mencionei, de Bruce Wilkinson, ele explica os crentes relutantes, ou quero dizer, os crentes que têm relutância em ter ou exercer uma maior influência por Cristo no mundo em que eles vivem. Ele explica essa relutância usando duas equações matemáticas. A primeira equação descreve o crente relutante. Ela é assim, ó. Minhas habilidades, ou seja, meus dons, talentos, etc., mais experiência. Você já notou que quem diz que tem muita experiência é porque já errou muito? Uma pessoa de grande experiência é uma pessoa que já cometeu grandes erros. Minhas habilidades, mais experiência, mais treinamento, mais minha personalidade e aparência.
mais meu passado, mais a expectativa dos outros é igual ao meu território designado. Muita gente vive assim. A oração de uma pessoa assim soa mais ou menos assim: Senhor, por favor, usa as minhas habilidades, tais como elas são. Dá-me a experiência e treinamento que eu preciso. Faz-me uma pessoa melhor e não deixe que ninguém descubra como eu realmente sou. Ajuda-me a ser o que todo mundo espera que eu seja, para que eu possa ter maior influência. Irmãos, como o Bruce Wilkinson observa, nosso Deus se especializa em usar pessoas normais, como você e eu. Mas o nosso Deus é um Deus super normal. O poder não está em você. O poder não está em mim, o poder está nele. Ele é um Deus super normal que se especializa em usar pessoas normais. Nós cremos em um poder sobrenatural, o poder de Deus. Então significa que a matemática de Deus é diferente da nossa. A matemática de Deus é mais ou menos assim, olha. Minha disposição e fraqueza. Quem aqui não tem fraqueza? Levante a mão. Se você levantar a mão, já acabou de mostrar a sua fraqueza. Minha disposição e fraqueza, mais a vontade de Deus e o seu poder sobrenatural é igual ao meu território expandido. Irmãos, vou falar uma coisa para você. Você diz assim: eu não tenho muitas habilidades, eu não tenho talentos, eu não tenho dons. Eu quero dizer para você que a melhor habilidade é a disponibilidade. Senhor, aqui estou eu, com minha fraqueza e também com a minha disposição. Não tenho muito, mas tenho a minha disposição. Mas eu creio e te peço que tu me dês o teu poder sobrenatural e a tua vontade. E assim eu poderei crescer, poderei fazer aquilo que tu queres, poderei alcançar mais coisas. A melhor habilidade é a disponibilidade. Você está disponível para Deus trabalhar através de você? E também para Ele trabalhar em você? E depois da disponibilidade, a melhor habilidade é dependabilidade, que eu nem sei se existe essa palavra em português. Você é uma pessoa de quem se pode depender? Ou você é daquele que começa e para? Você é daquele que começa e volta para trás, aquela redundância, né? De que tipo você é? A pergunta, para ser mais objetivo: Deus pode depender de você? Quando Jesus chamou os apóstolos, ele não chamou os homens mais capazes do mundo, ele chamou gente disposta. Gente que deixou tudo para segui-lo. E gente confiável. É essa a palavra que eu quero. Confiabilidade. Você é confiável? Deus pode depender de você para realizar os projetos que Ele tem, que Ele quer realizar através da sua vida? Disponibilidade e confiabilidade. Ah, mas eu não tenho as habilidades necessárias, os talentos necessários. Não se preocupe, a parte das habilidades sobrenaturais é com Deus, Ele fará a parte dele se você se dispuser a fazer a sua. É aí que Deus entra, se nós olhamos para Ele e pedimos a Ele. Quantos de nós temos consciência das nossas limitações, mas não pedimos a Deus que Ele entre com a parte dele, que é de nos capacitar sobrenaturalmente. Jabez não se conformou com o que ele tinha, ele chegou mais além e falou: Senhor, aumenta o meu território, alarga as minhas fronteiras, eu quero mais. E finalmente Jabez orou por piedade. Aí no versículo 10 diz que Jabez orou para que Deus o livrasse do mal, ou o guardasse do pecado. Isto é que significa piedade. Ele queria ser protegido do mal,
Mas ele também queria ser protegido de pecar. Veja o nome dele, Jabez, dor, miséria. Ele queria ser protegido de pecar porque ele sabia que o pecado causa dor. Quando você peca, você causa dor. O pecado traz dor àquele que o comete. E ele traz dor àqueles contra quem o pecado é cometido. E, sobretudo, o pecado traz dor a Deus. Causa dor em Deus. Salmo 12, 1 profetiza que os piedosos desapareceriam da terra. E esta profecia parece estar se cumprindo. E 1 Timóteo 4, 7 nos admoesta, dizendo, exercita-te na piedade. E Tito 2,12 diz, nós devemos viver sóbria, justa e piedosamente neste mundo presente. Em 2 Pedro 1,6, somos encorajados a acrescentar ao conhecimento que temos de Deus a temperança, ou seja, a sobriedade, e a temperança, a paciência, e a paciência, a piedade. Você está procurando viver uma vida piedosa, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de consagração a Deus? Piedade não é algo que se adquire vindo à igreja apenas aos domingos. Piedade é um relacionamento pessoal, diário com Deus. Piedade é consagração a Deus. Piedade é dedicação, entrega da vida a Deus. E o nosso texto diz, se você tem a sua Bíblia aberta ainda aí, Deus lhe concedeu o seu pedido. Amém? A Bíblia diz, vocês não têm porque vocês não pedem. Deus quer que você peça, mas você se limita. Você não tem porque você não pede. Deus quer nos abençoar, mas Ele quer que nós peçamos. Ele quer que nós peçamos. E Ele quer que nós peçamos com o coração correto. E que peçamos com o motivo, a motivação correta. Quando Deus vê estas coisas em nós, Ele está disposto a nos abençoar. Ele nos dá o que pedimos. Em Mateus capítulo 7, Jesus disse, olha, vocês são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos. Quanto mais o Pai Celestial dará coisas boas àqueles que lhe pedem. Qual é o pai? Que se um filho lhe pedir ovo, lhe dará uma serpente. Qual é o pai que se um filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Deus quer coisas boas para seus filhos. Mas nós não sabemos realmente o que é bom para nós. Mas nós podemos confiar que Ele sabe o que é melhor para nós. E nós podemos receber o melhor de Deus, se pedirmos. Tente pensar agora para frente. 100 anos daqui. Possivelmente nenhum de nós que está aqui nesta noite estará nesta ocasião. Exceto esse bebê, como diz lá do sul, esse piau, né? Piá, né? Daqui a 100 anos, você talvez seja alguém cujo nome não será amplamente conhecido. Quem sabe daqui a alguns anos, você será apenas mais um galho
na árvore genealógica da sua família. Já viu aquelas árvores genealógicas? São muito bonitas. Mas ali as pessoas viram vários galhos naquela árvore genealógica. Não é? Talvez você vai ser só isso. Mas uma coisa é certa. Jabez é uma lição para todos nós, no que diz respeito a pedir e a receber do nosso Pai Celestial. Creia na sua cabeça. Talvez você venha pedindo a Deus, talvez você deseja coisas na sua vida. Eu quero desafiar você a fazer como Jabez nesta noite. Lembre-se que para alcançar as bênçãos que Jabez alcançou, você tem que estar em relacionamento correto com Deus. Você tem que ter comunhão pessoal com Deus através de Jesus Cristo. E se você ainda não recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, abra seu coração para Ele hoje e receba-o. E se você quer dar esse passo nesta noite, eu quero orar com você. Alguém que quer receber a Jesus como seu Senhor e Salvador, levante sua mão, assim como eu. Não se envergonhe, a gente está aqui em família. Só mais uma vez, alguém que quer entregar sua vida a Cristo nesta noite. Eu quero supor que todos que estão aqui já são crentes em Jesus Cristo. Mas como é que está o seu relacionamento com Deus? Eu quero desafiar você a fazer como Jabez, a pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. E crer que Deus vai abençoar. Fé e ousadia. Nós começando com a graça, porque se você não estiver na graça, as outras coisas não poderão vir. Não importa que as pessoas pensem que a oração é egoísta, desde que você esteja com o propósito correto no seu coração. Porque Deus tem prazer de nos abençoar. Se você está pedindo a Deus bênçãos para que você também possa ser um canal de bênçãos para outros, Deus ouvirá a sua oração. Agora é claro que se você está pedindo por razões egoístas, Deus não responderá. Como Abraão, você quer ser abençoado para abençoar? Peça a Deus esta noite. Você está permanecendo em Cristo? Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, lhes será concedido. Eu desafio você também a orar por crescimento nesta noite. Primeiramente, crescimento espiritual. Você possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Porque o resto é secundário. Não que não seja importante, mas é secundário quando comparado a isso. Não posso, não sei como. Você não pode, você sabe como, mas você tem um Deus que tudo pode. Você tem um Deus que tudo pode. O que é que você quer? O que está no seu círculo ou o que está fora do círculo? Você quer ser abençoado por Deus para ser uma bênção? Peça-lhe nesta noite. Para de olhar para você e para o que você pode fazer e olhe para Deus, onde Ele está e para o que Ele pode fazer. Eu desafio você também a orar por direção, para que a mão do Senhor esteja sobre você. As coisas não estão fáceis, não importa. Se você estiver na direção de Deus, elas cumprirão os propósitos de Deus na sua vida, e estes são os melhores propósitos. Mais importante é estar na vontade de Deus. Quem sabe você teve um sonho e você abandonou o seu sonho porque acha que ele é impossível de ser realizado. Ore para que a mão de Deus esteja sobre você, para que você possa realizar algo grande para Ele. Esta mão, como eu disse, também fala de poder. Peça para que Deus manifeste o poder dEle na sua vida. Não seja como aqueles crentes relutantes que falam, eu não posso, eu não sou capaz. Se tu quiser, não. Lembre-se que o nosso Deus se especializa em trabalhar através de pessoas normais. Mas Ele é um Deus super normal. E eu desafio você a orar também por piedade. Uma vida de comunhão com Deus. Uma vida que agrade a Deus. E eu quero que na sua história seja escrita como foi escrito aqui a respeito de Jabez. E Deus lhe concedeu o seu pedido.
Peça nesta noite, não apenas por bênçãos e crescimento material e financeiro, mas também por crescimento espiritual e piedade e direção em todas as coisas. Se você, como Jabez, quer orar nesta noite, ousadamente, com fé, quero convidar você, vem aqui à frente, nós vamos orar juntos. Esta palavra, antes de falar com você, falou comigo. E eu me senti desafiado por Deus. Eu quero ser como Jabez, quero orar com fé e ousadia. Eu vou convidar você, se você quer de Deus a bênção dEle, se você quer de Deus a direção dEle, se você quer de Deus a graça dEle, e se você quer de Deus que Ele amplie o seu território, alargue as suas fronteiras. Vem aqui à frente, vamos orar juntos.